Olá, graça e paz, prazer estar de volta para juntos estarmos adorando a Deus, louvando ao Senhor e meditando na sua santa palavra. Eu queria ler, para darmos início, estarmos abrindo esse nosso momento de estudo bíblico, o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 a 25, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então esse texto nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos pela ira de Deus. E louvamos ao Senhor porque essas misericórdias dele se renovam a cada manhã para conosco. Então, nesse dia, as misericórdias do Senhor mais uma vez foram renovadas para conosco. E o versículo 21 diz: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então, bom é o Senhor para aqueles que esperam por ele, para a alma que o busca. Eu quero convidar você hoje também para estar buscando ao Senhor, que você espere nele, confie nele e o busque de todo o seu coração. Nós vamos estar orando então nesse momento, adorando a esse Deus bendito, e iremos louvá-lo também através de 2 cânticos. Então, quero convidar você a fechar seus olhos, se possível, nesse momento, para estarmos orando a Deus. Deus bendito, muito obrigado a Deus, porque as tuas misericórdias foram renovadas para conosco nessa manhã, nesse dia. O Senhor é bom, ó Pai, o Senhor é bendito. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom especialmente para aqueles que esperam em Ti, para aqueles que Te buscam, ó Pai. Nós queremos te buscar de todo o nosso coração. Portanto, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração e fala conosco através da tua palavra nesse dia, Pai. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, aqueles que ainda irão vir, estarão conectados conosco, Pai, também no decorrer do nosso estudo aqui. Queremos que Tu fales ao coração de cada um, que o Senhor edifique, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Assim nós te pedimos, entregamos esse momento ao Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor então, depois nós estaremos meditando na palavra de Deus através da sua palavra, logo após esses 2 cânticos. Que a graça e a paz do nosso Deus Ele possa encher o seu interior nesse instante, encher a sua casa, e que você possa abrir os seus lábios, elevar o seu coração, elevar a sua mente a Deus, louvando a Deus, aquele que em meio a todas as adversidades, em meio a tudo que pode acontecer de diferente, que pode nos assustar, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. E a canção que nós queremos cantar agora, queremos que você também ouve o Senhor aí na sua casa, é dizer para Deus que nós nos rendemos diante do Senhor. Assim como aquela ovelha citada em Salmos 23, o pastor ele direciona, o pastor ele guia, o pastor ele livra de todo o mal. E sejamos como ovelhas também dependentes. Tenhamos a lembrança de um Deus que jamais deixará faltar qualquer coisa em nossa vida. Então, em nome de Jesus, que nesse instante você possa se entregar ao Senhor, sentir a paz de Deus aí onde você está, e que saia dos seus lábios um novo louvor, um louvor intencional, um louvor direcionado totalmente a Deus, em nome de Jesus. Pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti.
pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Senhor, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, eis-me eu me lanço aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Somente o Senhor Jesus, somente Jesus é o nosso refúgio. Queremos, ó Deus, ser inundados nesse instante, ó Deus, por Sua graça, sermos inundados nesse instante por Tua paz, sermos inundados nesse instante, Deus, pela calmaria e bonança que só o Senhor pode dar. Que o Senhor possa ir de encontro, ó Deus, a todo coração aflito, a toda mente perturbada, a toda preocupação, a toda ansiedade, ó Deus, que possa assolar, ó Pai, os lares. E em nome de Jesus, ó Deus, o Espírito Santo, nosso Consolador, possa nos dar, ó Deus, mudar o nosso interior para um espírito de paz, um espírito que confia no Senhor. E assim, ó Deus, que tenhamos um dia calmo, sereno e tranquilo, porque Jesus é o nosso Salvador. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não se hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Glória a Deus. Esse é o Deus que nos faz ficar calmos, serenos e tranquilos. Nós vamos meditar hoje na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 9. Nosso tema será como combater a ansiedade. Filipenses 4, de 6 a 9. E enquanto talvez você aí está abrindo a sua Bíblia, eu já queria pedir que, se essa mensagem for boa, edificar a sua vida, que você fizesse 3 coisas: que você curtisse, comentasse e compartilhasse, para que muito mais pessoas tivessem acesso a essa mensagem também. Então, por favor, faça isso, curta, comente e compartilhe. Tá joia? Então, Filipenses 4, de 6 a 9, nos diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Eu quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento para estarmos orando, pedindo para que Deus ilumine a nossa mente e nos dê entendimento na sua palavra. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo acesso que temos à Tua Palavra, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, e pedimos que Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, quebrante o nosso coração, para que ouçamos a Tua voz, entendamos a Tua Palavra e a pratiquemos na nossa vida. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos vivendo um período difícil em nosso país com a ameaça do coronavírus. E por causa desta ameaça, estamos tendo que viver numa quarentena em nossas casas e muitos, por causa disso, não estão podendo trabalhar no seu dia a dia. E por causa dessa situação, muitos ficam ansiosos pensando, será que eu serei contaminado por esse vírus? Como vou pagar as minhas contas se eu não posso trabalhar? E se a comida acabar, como é que eu faço? Aqueles que são empresários se perguntam: o que vai ser da minha empresa, do meu negócio, da minha loja? Vou ter que demitir os meus funcionários? Como que eles vão ficar, suas famílias? Então, são perguntas que geram ansiedade na vida das pessoas, tirando o sono de muitos e apetite também. E muitos, às vezes, chegam até a depressão por causa dessa situação. E outros problemas de saúde também que podem vir por causa da ansiedade.
O apóstolo Paulo, em sua carta à igreja de Filipos, ele nos exorta a não ficarmos ansiosos e nos dá orientações para vencermos a ansiedade. O apóstolo Paulo, que plantou, deu início à igreja de Filipos, ali em Atos capítulo 16. Então nasce uma igreja, um povo que crê no Senhor e passa a viver em submissão a esse Deus e a sua palavra. Mas, como seres humanos, nós somos sujeitos, muitas vezes, devido à nossa fragilidade, a ficarmos preocupados, ansiosos, e temos que saber lidar com essa situação. E como nós podemos combater? O apóstolo Paulo nos dá alguns passos, algumas orientações para combatermos a ansiedade. Em primeiro lugar, nós vemos nesse texto de Filipenses 4, 6-9, que nós devemos orar a Deus com gratidão. Vejam bem o que diz o versículo 6 de Filipenses 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Vemos nesse versículo 6, então, uma exortação para que não fiquemos ansiosos por coisa alguma. No grego, a palavra ansiedade aqui significa pensamento dividido. Ou seja, é o nosso pensamento sendo levado para várias direções. É estar, em outras palavras, preocupado. Ou seja, ocupando a nossa mente com coisas que talvez nem aconteçam. É a preocupação, a ansiedade. Alguém disse que a preocupação é como a cadeira de balanço. Mantém você ocupado, porém, não leva a lugar nenhum. O apóstolo Paulo, então, nesse texto, nos exorta a colocarmos nossas petições a Deus, através da oração e da súplica. A oração, queridos, que a Bíblia fala, não é algo decorado, mecânico, automático, mas a oração é relacionamento com Deus. Orar é falar com Deus, é abrir o seu coração diante do Senhor. Isso é oração. E Paulo, então, nos diz que nós devemos colocar nossas petições diante de Deus através de oração e súplica. A súplica é uma oração mais intensa. Nós oramos realmente com a nossa alma, com intensidade, com muito fervor. Orações e súplicas. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, pegue todos os seus problemas, situações, aflições, e coloque-os diante de Deus através de orações e súplicas. Coloque mesmo, não precisa ter medo nem receio. Deus nos ouve, Deus nos conhece, Deus nos ama, Deus quer o melhor para nós. Ele sabe de tudo, Ele é onisciente, mas Ele quer, Ele deseja que nós coloquemos diante dEle, que nós abramos o nosso coração diante do Senhor. Não precisamos fazer de conta que somos super-homens ou super-mulheres, que não tememos nada. Não, Ele só coloca, apresente diante de Deus seus problemas, as suas petições, através de orações e súplica. Porém, o apóstolo Paulo nos exorta aqui a fazermos essas orações e súplicas com ações de graças, ou seja, com gratidão em nosso coração. Precisamos orar, precisamos suplicar, mas com atitude de gratidão diante de Deus, por tudo aquilo que Deus fez, tem feito e ainda fará em nós e através de nós. Então, é sermos gratos a Deus pela vida, sermos gratos a Deus pela nossa família, pelo alimento que nós temos, pela casa onde nós moramos, pela roupa que nós vestimos,
por tantos livramentos que Ele nos deu, e muitos deles nós nem percebemos, mas o Senhor nos livrou. Então Deus é bom e tem feito muitas coisas boas para conosco. E nós precisamos ser gratos diante do Senhor. Há um quadro lá na minha casa, minha esposa colocou no nosso quarto, que ele diz o seguinte: gratidão é a memória do coração. Gratidão é a memória do coração. E Deus se alegra quando nós somos gratos diante dele. O contrário, a ingratidão é triste. E Deus abomina a ingratidão também. Precisamos aprender a murmurar menos, reclamar menos e sermos mais gratos. Dizemos, Deus, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem sido bom. Eu li no início aqui da nossa transmissão, o texto Lamentações 3, onde que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã para conosco. Isso já é um motivo de gratidão diante de Deus. Nós dissemos, Senhor, obrigado, porque as tuas misericórdias foram renovadas para comigo no dia de hoje. Eu acordei, eu estou vivo. Isso é bondade e misericórdia do Senhor. Então o apóstolo Paulo nos ensina a combater a ansiedade através de orações e súplicas, mas com gratidão, atitude de gratidão em nossos corações. Senhor, muito obrigado. Em vez de ficarmos só pedindo e reclamando, precisamos agradecer a Deus também por tantas coisas boas que Ele tem nos dado e que tem feito por nós. Então precisamos trabalhar a gratidão em nossa vida. E diz aí o versículo 7 de Filipenses 4, que a consequência disso, de orarmos e suplicarmos a Deus com ações de graças, com gratidão em nosso coração, diz o versículo 7, diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em outras palavras, a paz de Deus será a sentinela que protegerá nossa mente e coração em Cristo. É como se fosse um escudo, uma barreira contra coisa ruim na nossa mente e coração. Quando nós oramos, suplicamos a Deus com gratidão em nosso coração, nós somos invadidos pela paz de Deus, e diz que essa paz de Deus excede a todo entendimento. Está falando todo entendimento humano, Porque lógico que Deus entende muito bem, mas como a nossa mente é limitada, nós não entendemos muita coisa. E como entender isso? Ter paz em meio às aflições, em meio aos problemas, em meio às pandemias da vida. Sim, em Cristo isso é possível, quando oramos e suplicamos a Deus com gratidão em nosso coração. Mas, além de fazermos isso, para combatermos a aflição, a ansiedade no nosso coração, além de orarmos, suplicarmos com ações de graças, o apóstolo Paulo ainda nos diz no versículo 8, que nós devemos ter bons pensamentos. Então, tenha bons pensamentos. Diz o versículo 8 de Filipenses 4, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu quero dar um conselho para você, preste atenção. Pare de assistir TV. Pare de passar horas buscando na internet notícias sobre o coronavírus. Pare com isso, que você vai ficar neurótico. Não vai te levar a lugar nenhum. Você já sabe o suficiente sobre o coronavírus. Você já sabe quais precauções você tem que ter. Você sabe que você tem que ter higiene, sempre estar lavando as mãos, passando álcool em gel, evitar muito contato com muitas pessoas, só sair de casa se for necessário. Você sabe de tudo isso,
Você sabe também que há o grupo de risco, os idosos, ou as pessoas que têm alguma doença, como diabetes, hipertensão e outras, que são complicadores se você contrair o vírus. Sabe de tudo, você já sabe o que é preciso. Então, pare de ficar grudado na TV, nos noticiários, ouvindo só sobre coronavírus, ou então na internet. Isso te leva à ansiedade, porque é notícia ruim atrás de notícia ruim. E você está enchendo a sua cabeça dessas notícias ruins. E muitas delas são mentirosas, são fake news. Então, em vez de você estar vendo essas coisas, encha o seu pensamento de coisas boas. Então, o apóstolo Paulo nos exorta que os nossos pensamentos estejam voltados para tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, que seja de boa fama, tenha virtude e louvor. Essas coisas é que devem ocupar o nosso pensamento. Quando você enche a sua cabeça de coisa boa, então a ansiedade vai embora. É importante, queridos, não só abandonarmos, deixarmos os pensamentos ruins, mas devemos preencher nossa cabeça com coisas boas, porque mente vazia é oficina do diabo. Então você não pode ficar com a cabeça vazia, você tem que tirar o que é ruim e encher com aquilo que é bom, que é respeitável, que é puro, que é justo, que é louvável, tem algum louvor, existe virtude, é de boa fama, é amável. Está fundamentado na pessoa e na palavra de Deus. Então, não basta evitar pensamentos ruins, é preciso trocá-los por bons pensamentos. E bons pensamentos trazem bons sentimentos. Encha sua mente com as coisas de Deus. Encha sua mente com a palavra de Deus. Gaste o seu tempo pensando na bondade de Deus, no poder de Deus, na graça de Deus, nas misericórdias de Deus. Pense no amor de Deus, e o amor esse que vai além do nosso entendimento humano, ao ponto dele ter enviado o seu Filho amado, Jesus Cristo, para se encarnar, tornar-se homem, pregar o Evangelho, o reino de Deus, e morrer numa cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados. Essa é a melhor notícia do mundo, por isso que o Evangelho significa boas novas, e boas novas de salvação. A gente está cheio de notícia ruim, precisamos de boas novas. O Evangelho são as boas novas de Deus para a humanidade. Há esperança para aquele que crê no Senhor Jesus, para aquele que confia em Deus, para aquele que ama a palavra de Deus. Portanto, encha sua mente e o seu coração com a palavra de Deus, pensando nas coisas de Deus, para a glória de Deus e para o seu bem. Tenha bons pensamentos. E eu não estou falando aqui de confissão positiva, eu estou dizendo de pensar realmente coisas boas, segundo a palavra de Deus. E você vai ver que o seu coração, quando você faz isso, começa a se acalmar, se aquietar na presença do Senhor e se alegrar em Deus. A terceira orientação que o apóstolo Paulo nos dá nesse texto de Filipenses 4 é: pratique a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Versículo 9 diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O apóstolo Paulo está falando aos filipenses, à igreja de Filipos, e para nós hoje também, que aquilo que eles
ouviram do apóstolo Paulo, receberam do apóstolo Paulo e aprenderam, ou seja, a palavra de Deus, pois foi isso que o apóstolo Paulo pregou e ensinou aos filipenses, foi a palavra de Deus, e diz que ele não apenas pregou e ensinou, mas o apóstolo Paulo praticou, vivenciou na sua própria vida. O que ele ensinou era algo que ele vivia e praticava no seu dia a dia, ou seja, a palavra de Deus. Então, pratique a palavra de Deus para combater e vencer a ansiedade na sua vida. Na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A obediência à palavra de Deus é fundamental para que vençamos a ansiedade. Presta atenção, meu querido e minha querida. Não adianta você apenas ler a palavra de Deus, ou apenas ouvir a palavra de Deus sendo pregada, ensinada por alguma outra pessoa, mas é fundamental que, além de você ler e ouvir, você obedeça a palavra de Deus. Você pratique os ensinamentos dela na sua vida, no seu dia a dia, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante da palavra de Deus. Isso é fundamental. Então o apóstolo Paulo diz que quem faz isso vai ter a paz com Deus, né? E o Deus da paz será convosco. Aqueles que praticam a palavra de Deus, ele vai ter a presença certa do Deus da paz. O Deus da paz será convosco. Portanto, eu quero concluir dizendo então que em Filipenses capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 9, nós aprendemos que para combatermos e vencermos a ansiedade nas nossas vidas, nós precisamos orar e suplicar a Deus com gratidão dos nossos corações, precisamos ter bons pensamentos, pensarmos nas coisas de Deus, na palavra de Deus, no amor de Deus, e precisamos também praticar a palavra de Deus, ou seja, conhecermos a palavra e obedecermos a palavra de Deus na nossa vida, os princípios da sua palavra no nosso dia a dia. Então, se nós estamos ansiosos, nós devemos nos perguntar se estamos praticando essas coisas. Se eu estou ansioso, se eu estou perdendo o meu sono, se eu estou angustiado, eu preciso fazer essas perguntas para mim, ser sincero e me confrontar com essas perguntas. Eu tenho orado a Deus como convém, tenho colocado e lançado sobre Ele as minhas petições, lançado sobre Ele a minha ansiedade, aquilo que me incomoda, com gratidão no meu coração, agradecendo a Ele por tudo que Ele já fez na minha vida e na minha família. Eu tenho trocado os maus pensamentos por bons pensamentos diante de Deus, meditado na sua palavra, pensado nela, pensado no amor de Deus, tudo que é bom, justo, louvável, respeitável, puro. É isso que eu tenho pensado? Eu tenho gastado muito tempo pensando em coisa ruim, pensando em coronavírus, pensando em morte, pensando em doença, pensando em crise, pensando em falta de dinheiro. E por último, eu devo me perguntar, eu tenho de fato praticado a palavra de Deus na minha vida? Eu apenas ouço, digo amém, glória a Deus, que bonito, mas eu não pratico, eu não obedeço. E se eu não obedeço, a ansiedade toma conta do meu coração. São 3 coisas fundamentais: orar a Deus,
ter bons pensamentos segundo a Deus e ser praticante da palavra de Deus. Eu quero te desafiar a você se fazer esses questionamentos. Se você tem praticado essas 3 coisas na sua vida. E se não, eu quero desafiar você a fazer. E você vai ver que se você realmente praticar essas 3 atitudes, essas 3 orientações que o apóstolo Paulo nos dá aqui em Filipenses 4, você vai ver como a ansiedade vai começar a sumir do seu coração. E no lugar dela, virá a paz de Deus. Paz que excede todo entendimento. Paz, mesmo em meio aos problemas, nós teremos a paz do Senhor. Então faça isso. Seja sincero diante de Deus. E se você não tem feito essas coisas, peça perdão a Deus. E corrija-se diante dEle. Diga: Deus, me ajuda a praticar essas coisas, esses 3 princípios na minha vida. Tira a ansiedade do meu coração e enche-me da tua paz. Essa paz que excede a todo entendimento. Vamos orar? Senhor, nós somos pequenos, somos falhos, somos limitados. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Não nos deixe, ó Pai, que fiquemos aflitos, ansiosos por causa dessa pandemia do coronavírus que estamos vivendo no mundo e no nosso país. Ajuda-nos, ó Deus. Porque apesar dos problemas, apesar da crise, queremos ter paz. Queremos estar com nossos corações aquietados e sossegados na Tua presença. Portanto, ó Deus, perdoa-nos por muitas vezes estarmos dando mais ouvidos e atenção às coisas ruins, aos noticiários, às doenças, aos problemas, do que ao Senhor. Porque Tu és maior, mais poderoso do que qualquer aflição, crise ou doença. E nada foge do Teu controle. Tu és soberano. Portanto, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, a praticarmos a oração e a súplica com gratidão em nosso coração por tudo que o Senhor tem feito por nós. Traz à nossa memória tanta coisa boa que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Também, ó Deus, ajuda-nos a trocarmos os pensamentos ruins pelos bons pensamentos. Pensarmos nas coisas boas, louváveis, justas, puras, amáveis. Pensarmos no Senhor, na Tua palavra. Como o Senhor é bom, como Tu és amor. E amor expresso de forma sublime na pessoa de Jesus Cristo. Ó Deus, eu Te peço que o Senhor salve vidas também. Que o Senhor quebrante corações. Que pessoas que estão nos assistindo possam ser alcançados por Tua palavra, quebrantados pelo Teu Espírito Santo e creiam em Jesus. Entreguem suas vidas ao Senhor Jesus, movidos pelo Teu Espírito. Ó Senhor, nos faz praticantes da Tua palavra também. Não apenas ouvintes, mas pessoas que obedecem à Tua palavra no dia a dia. Fazendo essas coisas, nosso coração se encherá com a Tua paz. E o Senhor, que é o Deus da paz, estará conosco. Portanto, nos abençoa. Nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus, tira de nós toda ansiedade e coloca em nós a Tua paz. Assim Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir para você, mais uma vez, como eu falei no início,
que se você gostou dessa palavra, se foi edificante para a sua vida, que você curta, que você comente como foi edificante para você e que você compartilhe também, para que muitas outras pessoas tenham acesso a essa palavra. Estamos tendo acesso a tanta coisa ruim, tanta notícia ruim. Vamos espalhar coisas boas também, notícias boas, a palavra de Deus, que não tem nada melhor do que ela. Então faça isso, colabore para que essa mensagem chegue a muitas outras pessoas. E se Deus quiser, se Deus permitir, hoje à noite ainda, às 19h30, nós teremos também a transmissão do nosso culto online, onde vamos também meditar na sua palavra. E você é nosso convidado para estar conosco. Então, um abraço e que Deus te abençoe.